Olá pessoal, eu sou Patrícia Zanchetti e hoje nós estamos no 36º dia de estudos do livro Uma Vida com Propósitos, Para que Estou na Terra? E o tema de hoje é Feitos para uma Missão. Nesse capítulo nós vamos descobrir exatamente para que estamos nessa terra e qual é o objetivo do Senhor com a nossa existência por aqui. Deus está atuando no mundo e quer que você se junte a Ele. Esta atribuição é chamada de missão. O Senhor quer que você tenha tanto um ministério no corpo de Cristo, quanto uma missão no mundo. O ministério é seu serviço com os que creem. Colossenses capítulo 1, versículo 25. E a missão é o seu serviço com os que não creem. Cumprir sua missão no mundo é o quinto propósito de Deus para a sua vida. A palavra missão tem sua raiz no termo latino enviar. Ser cristão consiste também em ser enviado ao mundo como representante de Jesus Cristo, que Ele mesmo disse: assim como o Pai me enviou, eu também os envio. Isso está escrito em João, capítulo 20, versículo 21. Todos nós temos a missão de anunciar as boas novas de salvação àqueles que ainda não conhecem a Jesus. Essa é a nossa missão de vida. A missão de Jesus na terra é a nossa missão agora, pois somos o corpo de Cristo. Que missão é essa? Apresentar Deus às pessoas. Esse é o nosso papel enquanto cristãos. Deus nos usa para alcançarmos outras pessoas. Ele nos salva e então nos envia. A Bíblia diz: fomos enviados para falar em nome de Cristo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20. Somos os mensageiros do amor de Deus e de seus propósitos para o mundo. Cumprir sua missão aqui é parte essencial do que representa viver para a glória de Deus. Se somos criados por Deus especificamente para uma missão, quando cumprirmos essa missão, estamos louvando a Deus, cumprindo o nosso propósito de vida. Sua missão é a continuação da missão terrena de Jesus. Como seus seguidores, devemos continuar o que Jesus começou. Cristo nos chama não apenas para vir a Ele, mas também para ir por Ele. Se nós somos o corpo, nós é quem devemos cumprir esta missão. Jesus disse: vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinem-nos a fazer tudo o que eu vos ordenei. Isso está escrito em Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20. Essa incumbência foi dada a todos os seguidores de Jesus, não somente a pastores e missionários. Esse é o seu compromisso com Jesus. Não se trata de algo opcional. Se você faz parte da família de Deus, sua missão é obrigatória. E isso significa que desprezá-la é desobediência. Você pode ser o único cristão que algumas pessoas irão conhecer. E sua missão é contar a eles a respeito de Jesus. Às vezes a gente pensa em terceirizar essa função para os pastores, para os evangelistas, para os obreiros. Eles conhecem muito mais do que eu, eles sabem argumentar muito melhor do que eu. Mas o Senhor não precisa de advogados, Ele precisa de pessoas que levem a sua experiência para as demais. Mais adiante a gente vai falar um pouco sobre isso e é bem interessante. Sua missão é um privilégio formidável. Embora seja uma grande responsabilidade, é também uma imensa honra ser usado por Deus. Sua missão envolve dois grandes privilégios: trabalhar com Deus e representá-lo. Somos parceiros do Senhor na construção do seu reino.
Jesus assegurou nossa salvação, aceitou-nos em sua família, deu-nos o Espírito Santo e então nos tornou representantes dele nesse mundo. Que privilégio! Ensinar aos outros como obter a vida eterna é a melhor coisa que você pode fazer por eles. Qualquer outra missão que a gente tenha na Terra, ela fica por aqui. Mas imagine você chegar na eternidade e alguém vir te receber e dizer: poxa, por sua causa, por causa das suas palavras, hoje eu pude estar aqui. Olha que lindo! Devemos nos lembrar de que não importa quanto as pessoas pareçam felizes e bem-sucedidas, sem Cristo, elas estão desesperadamente perdidas e destinadas à separação eterna de Deus. A Bíblia diz que Jesus é o único que pode salvar o ser humano. Atos capítulo 4, versículo 12. Às vezes a gente tem a falsa impressão de que as pessoas que estão bem vestidas, economicamente estáveis, não precisam de Jesus ou que elas já têm uma vida boa assim. Mas se nós formos observar atentamente as notícias, veremos que são escândalos em cima de escândalos, drogas, bebidas, adultério, enfim. E só a vida com Jesus pode trazer a plenitude, aquela paz que excede todo o entendimento. Porque essas outras demonstrações são demonstrações de instabilidade, demonstração de quem não sabe qual é o seu caminho e por isso acaba metendo os pés pelas mãos e fazendo esse monte de bobagem. E a gente tem uma lista grande, né, de gente que vive nas mídias sociais por conta da sua vida pessoal. Então que possamos ser luz para essas pessoas que estão perdidas na escuridão e que possamos sim apresentá-las o verdadeiro caminho, que é Jesus. Só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Sua missão terá um alcance eterno. Ela influenciará o destino eterno de outras pessoas. Logo, é mais importante do que qualquer outra realização pessoal, porque tudo que a gente conquistar aqui vai ficar aqui. Agora, quando a gente se refere à vida eterna, é para sempre. Então, essa é a missão mais importante que qualquer um de nós poderia ter recebido. As consequências de sua missão vão durar para sempre. Nada do que você faça pode ser mais importante que ajudar as outras pessoas a estabelecerem um relacionamento eterno com Deus. Teremos toda a eternidade para celebrar com aqueles que trouxemos a Jesus, mas temos apenas o tempo de nossa vida para alcançá-los. Teremos a eternidade para desfrutar da companhia de todos estes, mas temos somente o nosso tempo aqui para incentivar, para ajudar outras pessoas a alcançarem a eternidade com Jesus. Sua missão dá sentido à vida. O melhor aproveitamento da vida consiste em gastá-la a favor de alguma coisa que dure mais do que a própria vida. Quando a gente ganha uma alma para Jesus, essa satisfação ela é eterna, porque a gente vai se ver na vida eterna, enquanto que qualquer outra coisa que você conquistar nesse mundo vai ficar por aqui. A verdade é que somente o reino de Deus irá permanecer, todo o restante acabará desaparecendo, e é por isso que devemos ter uma vida dirigida por propósitos, uma vida empenhada na adoração, na comunhão, no crescimento espiritual, no ministério e no cumprimento da nossa missão no mundo. Os resultados dessas atividades vão durar para sempre. Existem pessoas que só você poderá alcançar em virtude de onde vive e de como Deus o fez. Através das suas características, dos seus hábitos, do lugar onde você mora, de onde você trabalha, onde você estuda. Enfim, são inúmeras possibilidades, mas existem lugares que só você pode alcançar aquela pessoa. Talvez você seja o único cristão que aquela pessoa conhece. E se você
deixar de falar de Jesus para ela, talvez ela não tenha uma outra possibilidade de conseguir alcançar a vida eterna. Então, que a gente tenha essa clareza e essa iniciativa de fazer o que é necessário, de que possamos compartilhar essa boa nova de salvação com todas as pessoas, a fim de que possamos alcançar o maior número de pessoas em favor do reino, para que o maior número de pessoas possam conhecer de fato Jesus e assim ter acesso à eternidade com Ele. O cronograma de Deus para a consumação da história está vinculado à conclusão da sua incumbência. Ou seja, a Bíblia, a palavra do Senhor, nos diz que Jesus voltará. Ele mesmo nos afirmou isso. Mas o quando nós não sabemos, nem Ele mesmo sabe. Segundo a Bíblia nos diz, só mesmo Deus sabe quando Jesus voltará. Mas a Bíblia nos dá pistas de quando essa promessa vai se cumprir. Não compete a vocês saber os detalhes da minha volta, e sim a missão que lhes foi confiada. Concentrem-se nisso. Especular sobre o momento exato do retorno de Cristo é inútil, pois Jesus disse que quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Mateus capítulo 24, versículo 36. As boas novas acerca do reino de Deus serão pregadas em todo o mundo e em todas as nações. Depois virá o fim. Então, se você conhece alguém que ainda não conhece Jesus, isso significa que essa mensagem ainda não será cumprida. As boas novas acerca do reino de Deus serão pregadas em todo o mundo e em todas as nações. Depois virá o fim. Então significa que as pessoas terão a oportunidade de conhecer Jesus antes que ele volte. Então, se essa promessa de volta ainda não veio, é porque talvez você ainda não tenha cumprido o seu chamado em evangelizar. Cumprir sua missão vai exigir que você abandone seus planos pessoais e assuma os planos de Deus para a sua vida. Submeta privilégios, expectativas, sonhos, planos e ambições a Deus. Pare de fazer orações egoístas como Deus abençoa o que eu quero fazer. Em vez disso, ore: Deus, ajuda-me a fazer o que estás abençoando. Entregue-se ao Senhor como uma folha em branco, com o seu nome assinado abaixo, e peça-lhe que ele o preencha. Entreguem-se inteiramente a Deus. A partir do momento que a gente passa a viver, que a gente tem a opção de viver uma vida focada nos planos de Deus, Ele então vai nos direcionar para que a vontade dele se cumpra em nossa vida. Então é natural que às vezes a gente faça alguns planos, mas que eles não aconteçam, porque esses planos não estão alinhados àquilo que o Senhor tem para nós. Mas estamos aqui não para um cumprimento de propósito nosso, mas sim dele, que tenhamos a sabedoria para compreender isso. Deus dará a todos vocês tudo o que precisam no dia a dia, se vocês viverem para Ele e fazerem do reino de Deus a sua função principal. Isso está escrito em Mateus capítulo 6, versículo 33. E o que mais importa para o Senhor é a redenção das pessoas que Ele criou. Ele quer que seus filhos perdidos sejam encontrados. Às vezes a gente acha que as pessoas que têm, digamos que uma vida torta, que não seguem os padrões, que estão envolvidos com drogas, com bebidas, com prostituição, com jogos, enfim, as pessoas que estão desvirtuadas ou que estão fora do caminho do Senhor, não precisam conhecê-lo. Muito pelo contrário, Jesus veio para os doentes, não para os sãos. Quem tem uma vida regrada, que já vive aquilo que o Senhor tem
escrito nas Sagradas Escrituras, essa pessoa, teoricamente, ela já está salva. Claro, só o Senhor realmente conhece o coração de cada um para dizer se sim ou não. Mas a gente às vezes perde a oportunidade de falar de Jesus para as pessoas que não estão vivendo como deveriam. E são essas pessoas que realmente precisam encontrar aquela luz para poder achar o caminho certo. Que a gente não tenha esse preconceito ou essa insegurança de apresentar Jesus para quem realmente precisa. E que a gente tenha essa coragem, que a gente tenha ousadia para fazer aquilo que o Senhor nos confiou. Tema para reflexão. Fui feito para uma missão. Versículo para memorizar. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20. Pergunta para meditar. Que temores me impedem de cumprir a missão da qual fui incumbido por Deus? O que me impede de contar aos outros sobre as boas novas? Fica a reflexão. Se você achou esse vídeo relevante, deixa um joinha pra gente. Te vejo no próximo encontro e até lá!